E já vamos começar o nosso Vitrine Revista com o nosso consultório aberto. Vamos falar sobre saúde. Imagine um osso que espeta o seu pé por dentro cada vez que você pisa no chão. É mais ou menos essa sensação quem sofre com o famoso esporão. E para a gente entender mais sobre essa condição e se tem algo que possa ser feito para minimizar as dores, eu converso com o fisioterapeuta Irata. Tudo bom, doutor Irata? Tudo bem, Patrícia? Boa tarde a todos que estão assistindo. Prazer estar aqui de novo. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, Patrícia, eu sofro com esporão ou conhece alguém que sofre com esporão, então chama todo mundo para assistir agora essa entrevista, viu? Primeiro, Irata, explica pra gente o que é o tal do esporão. Então, Patrícia, o esporão é um crescimento ósseo, que é anormal, bem na região do calcâneo, embaixo do pé, assim, bem no meio do calcanhar, sabe? Cresce como uma espícula óssea, assim, que é anormal, não é normal, então isso que se chama de esporão de calcâneo. E quem que está suscetível a ter esse esporão de calcâneo? A gente está vendo ali na imagem, bem no detalhe, ó, gente. Exato. Parece pequenininho, mas faz um estrago, né, Irata? Isso, na verdade, assim, Patrícia, não é bem o que dói, normalmente não é o crescimento ósseo em si, né? Dá pra ver naquela imagem ali que tem o tendão dos flexores do pé ali, ele se insere bem nesse lugar, ó. Aquele branquinho ali, ó, ele se insere bem ali. Então, quando tem uma tração naquela região ali, que são os flexores e a fáscia, então daí que vem o esporão, né? Então o esporão em si não dói quando está inflamado, né? Se você não tiver uma inflamação ali no lugar, o esporão, se ele não for muito grande, né? Ele em si não dói. Eu tenho centenas de pacientes assim que têm o esporão e não sentem dor. Quando tu diz tem centenas de pacientes que têm esporão, é quem que está mais suscetível a ter o esporão? Isso, então, respondendo a sua pergunta. Normalmente o esporão se dá em pessoas assim... tanto homens quanto mulheres um pouquinho mais estatisticamente, mas normalmente ali a partir dos 30, 40 anos, assim, sabe? Mais jovens é mais difícil, né? A gente encontrar esporão. Normalmente é acima dos 30 anos ali. Mas o que causa? Por que dá o esporão? Então, são várias as causas que podem ser, né? Mas normalmente está relacionada à tensão daquela estrutura que a gente viu ali, né? Quando você pisa, por exemplo, na ponta do pé, tem uma tensão naquela estrutura, e aí o esporão é uma reação de defesa do organismo. Ele entende como se aquele tendão ele fosse escapar, sabe? E daí ele cria uma formação óssea ali para ficar mais robusto, para como se fosse segurar aquele tendão, né? Então o esporão se dá por esse motivo. Por isso que o osso em si não dói, né? E para ele chegar a doer pelo contato, assim, pelo apoio, ele tem que ser muito grande, né? Senão não dói. Então o que dói é quando está inflamado ali aquela região. E quando que fica inflamada essa região? Isso, então são vários fatores. Por exemplo, quando você tem uma alteração postural, onde você desloca muito seu centro de gravidade para frente, né? Então aquela estrutura fica mais tensa, então pode inflamar. Quando você tem uma pisada muito pronada, sabe? Aquela pisada para dentro ou bem para fora, também sobrecarrega ali. Quando aquelas pessoas têm o pé plano, sabe? O pé chato que a gente fala, né? Também, ou o pé calvo, aquele arco bem alto, assim, também gera uma tensão ali, e isso tudo pode levar ao desenvolvimento de esporão de calcâneo e de fasciite plantar. A fasciite está sempre muito relacionada com o esporão de calcâneo. Tá, esse esporão, ele demora quanto tempo para ele, vamos dizer, crescer ali e causar dor? Isso não tem assim, isso varia muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, não se tem assim um tempo que fala, quando você tiver isso, vai levar tanto tempo, não se tem isso com exatidão, né? Mas o tempo ali, quando você tem essa sobrecarga, fica sobrecarregando ali tal, com o tempo tende a formar essa espícula óssea, né? Que é o esporão. E o sintoma, quando estiver inflamado, vai ser o quê? É uma dor naquela região, Irata? Isso, a dor, normalmente é bem no meio do calcanhar, assim, na sola do pé, né? Mas como ela está associada com a fasciite, que nem eu falei, ela pode também se estender ali por toda a sola do pé, sabe? Na região do arco, assim, também a pessoa pode sentir a dor. E as pessoas se queixam, normalmente essa dor é pior, assim, nos primeiros passos de manhã, sabe? Ela vai doer mais, depois parece que esquenta, né? Que aquece e aí alivia um pouco. Ou quando fica muito parado, né? Fica muito tempo sentado, daí eu vou levantar, os primeiros passos, assim, normalmente são piores. Aí depois, durante o dia ali, alivia um pouco. Mas normalmente é assim, depois de ficar muito tempo parado é onde dói mais, né? Tá, e daí assim, a pessoa descobriu, tem o diagnóstico, é um esporão. E agora? O que fazer? É cirúrgico? Tem tratamento? Então, cirurgia nos casos de esporão é só em casos assim realmente que
bem raros, assim, sabe? Normalmente o tratamento ele é conservador, né? E baseia-se no quê? Primeiro, fazer uma avaliação ali da questão da postura e da pisada, né? Um exame de baropodometria, por exemplo, a gente consegue ver tudo isso, as pressões e tal, o tipo de pisada, ajustar tudo isso. Depois, trabalhar, quando já está com a inflamação aguda, trabalhar na melhora dessa inflamação. E daí depois, um terceiro passo do momento do tratamento seria alguns exercícios de fortalecimento de grupos musculares específicos ali para fortalecer ali, deixar mais resistente e evitar crises futuras, assim, né? Ah, tá. Então daí, assim, não temos uma cura. A pessoa pode ter crises, então, no caso? Assim, quando você tem uma pisada boa, né? Uma postura, um centro de gravidade bem alinhado, uma postura boa, uma pisada boa, você tem uma musculatura ali forte, bem de pé e de membro inferior, mesmo que você tenha o esporão, é vida normal. Você pode fazer tudo, não tem limitação nenhuma, as chances são muito pequenas. A não ser que aconteça um desarranjo nisso, né? Musculatura fraca, ou uma pisada errada, ou uma postura muito ruim, deslocamento de centro de gravidade ruim. Mas se não, é vida normal. O esporão às vezes está ali, mas a tendência dele incomodar é muito pequena se isso tudo estiver ok. Se o esporão não estiver, a questão ali do tendão não estiver inflamado, enfim, a pessoa não estiver tendo uma crise, ela pode fazer caminhadas, tudo tranquilamente? E se estiver, daí tem que evitar essas coisas? Se tiver tudo ok, como eu disse, vida normal, né? Pode fazer tudo, não tem limitação nenhuma e tal. Quando está em fase aguda, ou seja, está com a dor, aí sim, daí o indicado é não fazer, porque tem uma inflamação ali, tudo que você fizer vai estar agredindo a região inflamada e daí vai demorar muito para sarar, né? Você vai estar agredindo uma região que não está legal. Né? Então aí sim, nesse momento é indicado daí sim o repouso. Entendi. E pode, se a pessoa não tratar, não fizer nada, pode piorar essa situação ou ela vai ter que conviver com essa dor? Não, com certeza. Se não tratar, se não buscar o que causa isso, aí com certeza a tendência é piorar e vir trazendo outros problemas. Porque daí como dói, você acaba mudando o jeito de pisar ali, né? Pra tentar sentir menos dor e daí começa a ter sobrecarga em joelho, em quadril, coluna. Isso pode levar a um monte de outros problemas. Né? Quando está na crise ali, muitas pessoas têm aquela coisa, por exemplo, tá doendo o pé, né? Com compressas, né? De gelo, de água quente. Nesses casos, teria alguma indicação mais assertiva, digamos assim, Hirata? Sim, quando você está com a dor na fase aguda, né, que está bem dolorido, o ideal é o gelo, né? O gelo é um anti-inflamatório natural, né? Então você pode fazer ali 15, 20 minutos a cada 2, 3 horas ou pós-atividade, por exemplo, chegou em casa do trabalho, né, que forçou mais, então faz um gelo ali. O gelo ele ajuda bastante em acelerar esse processo de inflamação, né? De o organismo reabsorver essa inflamação, né? De melhorar. Um alerta só, que eu acho que é importante falar, porque tem muita gente que faz isso na 99% dos casos é contraindicado. As pessoas estão com essa dor, elas vão e compram aquelas calcanheiras de silicone, sabe? Ah, tá, sei. E colocam. Assim, na hora até parece que alivia, mas a médio prazo aquilo é pior, porque desloca o centro de gravidade mais pra frente. E aí, a médio prazo, é o mecanismo que está fazendo a lesão, sabe? Então, até um alerta, porque eu vejo muita gente fazer isso. Na hora alivia, mas depois piora. Então, na maioria das vezes, é contraindicado, assim, a calcanheira. Perfeito. Dicas maravilhosas que a gente aprendeu bastante sobre o esporão hoje aqui, hein? No nosso programa, já para abrindo a nossa segunda-feira aqui. Hirata, muitíssimo obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Imagina, é sempre um prazer. Passa o seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o esporão, já manda para você lá no direct. Pode, é Rafael P. Hirata. @Rafael P. Hirata. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá. Sempre estamos respondendo as pessoas e ajudando no que estiver ao nosso alcance. Perfeito. Excelente semana e até a próxima. Obrigado, igualmente. Eu que agradeço.